Nós vamos abrir nossas Bíblias nos Salmos primeiro. Nós regularmente vamos voltar nos Salmos, vamos estar analisando de uma forma bem mais cuidadosa para extrairmos lições para as nossas vidas, para sermos edificados. Os Salmos têm muito para nos dizer. Falamos domingo à noite que a maioria dos Salmos é de autoria de Davi, foram 73 salmos. Nós vamos ver outros salmos também de Asaf, Salmo de Moisés, Salomão, os salmos que foram cativos da Babilônia, e depois o retorno deles também. Temos muitos salmos que vai nos alegrar. Então, o que é interessante disso tudo, irmãos, é que nesses salmos nós vemos aqui tudo relatado, experiências de homens do Senhor, então, que foram inspirados pelo Espírito, eles escreveram, e esses salmos chegaram até nós em nossas mãos em um conjunto, em um único livro que se divide em 3 partes. Se o Pai assim permitir, nós vamos analisar essas 3 partes de todos os salmos, e temos muitas coisas para ver. Então, quando nós começamos a cavucar nos salmos, nós podemos extrair lições muito mais do que nós imaginaríamos que estivesse contidas aqui. Eu creio que tem muito mais profundas ainda, e o Pai então ele deseja revelar para nós, mostrar para nós, para que nós possamos então crescer no Senhor. Quando eu digo crescer no Senhor, irmãos, esse crescimento ele vai acontecer na nossa vida, em primeiro lugar, quando nós levarmos o Senhor mais a sério, e em segundo lugar, para filhos. Em segundo lugar, é quando de fato você tem uma convicção de que é filho de Deus. Porque se você realmente ainda não ganhou uma experiência de regeneração, nenhum texto da palavra de Deus fará sentido no sentido de edificação, porque o Pai não vai misturar a sua água pura, cristalina, com alguma coisa que seja impuro. Então, necessariamente precisamos de ter uma experiência com o Senhor, como foi dito aqui, o irmão enfaticamente disse que se não tem experiência, rogue ao Senhor por misericórdia, aliás, a irmã. E também, irmãos, um detalhe que vale a pena nós nos atermos aqui, analisarmos profundamente tudo aquilo que Cristo é e fez por nós. O início da vida cristã, Ele morreu pela igreja, Ele fez tudo pela igreja, então é nossa responsabilidade agora amar a igreja, buscar aos pés do Senhor direção para a vida da igreja, entendimento espiritual, porque nós sabemos, irmãos, que estamos vivendo o último dia, os últimos dias, aliás, e como o irmão também colocou de uma forma muito preciosa, que a reunião da igreja não é algo comum, é algo incomum, porque temos o falar do Senhor, temos a palavra de Deus. Então, um dos detalhes muito interessante que chama muito a nossa atenção, quando o profeta Isaías começou a profetizar, ele chamou atenção para ouvir a palavra. Isaías 1:2: ouvi os céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Então, irmãos, que os nossos ouvidos sejam consagrados ao Senhor para ouvir a sua voz, porque se não for dessa maneira, nós seremos apenas crentes religiosos. Crentes religiosos não vá a lugar nenhum, irmão. Precisamos ser crentes em Cristo com um desejo profundo, não tanto das suas bênçãos, mas do próprio Senhor. E esse salmo, primeiro, vamos ler aqui inicialmente os 3 primeiros versículos, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos orar.
Pai, te damos graças pela tua palavra que está aberta. Pai, nós estamos diante do Senhor com temor e tremor. Por isso, Pai, enche o nosso coração na recepção da tua palavra, na proclamação da tua palavra. Nos dê língua e coração de eruditos. Nos dê ouvidos, ó Pai, consagrados ao Senhor, para que possamos ouvir as tuas comunicações pela tua palavra. Nos leva, Pai, para aquele que é perfeito, porque tão somente nele nós seremos aperfeiçoados. O Senhor nos preparou para isso, ó Pai. O Senhor removeu o pecado de nós na pessoa de Cristo. Quando o Senhor Jesus foi levantado da terra na cruz, fomos colocados ali no corpo dele, o nosso pecado, a nossa natureza perversa e pecaminosa. E ele, como Cordeiro de Deus, tirou o pecado de cada um daqueles que creem, porque está escrito, é um fato consumado da tua palavra. Pai, obrigado porque nós ganhamos uma esperança viva, ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição, fomos ressuscitados juntamente com ele. E nós estamos hoje numa posição na qual o Senhor nos colocou muito elevada, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Pai, nos dê sabedoria para compreendermos o que tu dizes na tua palavra. Irmãos, pelo menos, segundo fiz uma profunda pesquisa lendo todo o Novo Testamento, semana passada, e concluí hoje, olhando para as citações de todos os salmos contidos no Novo Testamento. Então eu pude ali constatar que existem, pelo menos, somente no Novo Testamento, 2/3 de citações dos salmos. Então é muita coisa, né? Claro que o Antigo Testamento, outros irmãos falam, expressando e salmodiando, né, os salmos para trazer a nossa edificação. Mas fiquei um pouco impressionado com a riqueza dos salmos que são citados ali no Novo Testamento. 2/3 de citações no Novo Testamento são de salmos. E o livro de Salmos, irmãos, ele tem vários autores, muitos autores. E esses salmos foram compilados, nós sabemos, em um só volume, depois do cativeiro babilônico. Interessante nós sabermos desses conhecimentos. Agora, queridos, nós temos aqui, em todo este livro, em todas as suas repartições, nós temos Salmo de Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90. Ele escreveu 1500 anos, foi escrito antes da vinda de Cristo. Já tínhamos então o Salmo 90, né? E temos também os salmos pós-cativeiro babilônico. Por exemplo, um muito conhecido nosso, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor. Interessante aquele salmo. Aquele salmo, irmãos, quando você está verdadeiramente passando por uma situação muito difícil, talvez uma noite mais escura do que o normal. A noite já é escura, mas quando você está passando, enfrentando um problema, uma dificuldade, uma tribulação, parece que fica mais escuro ainda. Nós encontramos uma saída, ficamos perplexos. Mas aí você vai para o Salmo 126, eu creio que ali temos um refrigério, temos uma suavidade, temos uma palavra que certamente trará conforto e consolo para o nosso coração, lembrando naquele Salmo que o Senhor jamais esquece dos seus. Ele é um Pai tão presente, né? Então, queridos, nós temos os salmos que vale a pena nós darmos uma garimpada, uma rebuscada, para nós extrairmos aqui lições que são preciosas para nós. Muito bem, domingo passado à noite, nós não tivemos tempo de entrar no Salmo 1. Fizemos uma breve introdução, tivemos a mesa do Senhor, mas hoje eu quero então entrar um pouquinho nesse Salmo, na primeira parte, para que domingo à noite nós voltamos aqui e vamos ver algo mais interessantíssimo desse salmo aqui. Vamos ver por que de fato o justo era tão feliz, né? Por que ele era bem-aventurado,
o que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós lemos esses versículos que são bons, preciosos, falo bons porque partiu do coração de Deus, inspirado pelo Espírito, vivenciado, claro, por Davi. Agora, meus irmãos, este salmo aqui, ele, como já é conhecimento de muitos irmãos, ele faz um contraste da vida do justo e de um ímpio e de o perverso, né? Então, queridos, nós vamos ver aqui o que significa ser e ter uma vida feliz, né, que é o justo, e a infelicidade do ímpio. Nós vamos analisar aqui em maiores detalhes, com a ajuda do Senhor, demonstrando que se o justo, ele é firme aqui como a árvore plantada junto à corrente de águas. Por outro lado, irmãos, o ímpio, ele é uma pessoa instável, ele não tem uma estabilidade, ele é instável, ele sempre titubeia naquilo que concerne ao Senhor, ele não tem segurança, ele busca segurança não no Senhor, mas busca segurança no Mamon. Existem 4 deuses que estão no meio do cristianismo, e nós vamos analisar, talvez hoje não vai dar tempo para a gente ver com detalhes, mas oportunamente, que os cristãos adotaram como seus deuses do coração. Isso, irmãos, está numa linha tão imperceptível que se tornou muito comum na vida de muitos cristãos, porque Ezequiel vai dizer que o ser humano, ele levanta deuses no coração. E um dos deuses que de fato traz uma certa segurança para os perversos é o Deus Mamon, é o Deus moeda, que traz uma felicidade passageira. Mas Paulo vai interpretar para nós, 1 Timóteo capítulo 6, que este Deus moeda, ele é instável, a instabilidade das riquezas. Hoje você tem, mas amanhã você não tem. Então, quando você tem, você fica muito seguro, mas porque o Mamon lhe dá uma certa segurança, não é assim? Mas quando ele é tirado de você, você fica totalmente vazio. Irmãos, o vazio dentro do coração do homem, ele é muito grande. O ser humano, ele é insaciável. Então, por isso tem alguns fatores nos quais ele busca ansiosamente para tentar de alguma maneira satisfazer os seus desejos, que só é satisfeito quando nós encontramos o segredo, que é ter Cristo no coração. Então, queridos, o versículo 3 e 4 diz assim, aqui é o justo é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Primeiro, o justo, ele será bem sucedido naquilo que ele faz, quando ele olha para o versículo 2 e verifica que se isto aqui é realidade na vida dele, porque ele diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele medita o dia todo na palavra de Deus, mesmo no seu trabalho secular ali, porque pela manhã, todo filho de Deus, ele sabe, a alma dele anseia, o espírito clama por um alimento genuíno. Nós sabemos que 1 Pedro 2,2 diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno, o não falsificado leite espiritual, para que através dele você seja dado crescimento para a salvação. Desejai, temos que desejar. Então o Filho de Deus, ele deseja ler as Escrituras, ainda que seja 15 minutos por dia ao amanhecer. Aquele texto que você leu, você vai estar ruminando o dia todo. Isso significa, irmãos, segundo alguns irmãos do passado, e muitos do presente, eles estão reiterando,
dizem que se você realmente ter pelo menos 15 minutos de intimidade com o Senhor, 10 minutos de palavra, 5 minutos ali para começar de intimidade com Ele, você em 2, 3 anos, claro que a tua alma não vai se satisfazer, porque você vai querer mais e mais de Deus. Temos um cântico que nós cantamos, né? Eu quero mais e mais de Deus, mais da sua palavra, mais da sua presença, mais do seu poder. Então, significa que durante 2 anos é como se você fizesse um curso de doutorado em teologia. Você vai saber mais, não a respeito de Deus, porque muitas vezes os cursos de teologia nos levam a ter conhecimento a respeito de Deus. Agora, aqueles que cultivam intimidade com o Senhor, vai conhecer o Senhor de uma forma íntima, de uma forma profunda, de uma forma poderosa, né? Esses serão os homens e mulheres que são fortes no Senhor. Aqui, irmãos, quando então nós temos prazer, nós nos deliciamos na palavra de Deus, como, irmãos, que nós não seremos bem-sucedidos? Isso é uma consequência muito natural na vida de um filho de Deus. Agora, você não pode procurar ter prazer na palavra para ser bem-sucedido. Se você tem prazer na palavra, a consequência é, em tudo que você fizer, será bem-sucedido. Porque é uma consequência. Como que se nós estamos em contato com o Senhor, o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, vivemos diante dEle, separados para Ele, tudo que nós fizermos será bem-sucedido, porque Ele vai começar a tratar conosco. Prazer na lei do Senhor, não apenas de ler, mas meditar nela dia e noite. Ontem eu fiquei o dia todo fora, mas o tempo todo refletindo na palavra de Deus, conversando com muitas pessoas, mas o tempo todo falando da pessoa e da obra de Cristo. Então o assunto é Ele, porque a boca irá falar aquilo que está cheio ao coração. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, irmãos, não só apenas nos Salmos, abram comigo, vamos deixar marcado aqui, abrem Jeremias capítulo 17, versículo 8 e 9. Temos aqui, irmãos, uma declaração tão linda, como que uma repetição desse salmo. A Bíblia, ela vai explicando a Bíblia, a lei da hermenêutica tem uma maneira de interpretar a Bíblia, dizendo o seguinte, que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Jeremias 17, versículo 7. Então, quando eu recebo da parte do Senhor uma exortação, um incentivo para caminhar, meditando, tendo prazer na lei do Senhor, e tudo aquilo que fizer será bem sucedido, eu preciso, em primeiro lugar, confiar no Senhor. Então, Jeremias 17, 7 diz assim: bendito, abençoado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, não confunda em você ter esperança no Senhor com cuja esperança aqui está indo bem mais profundo. Não é que eu tenho esperança no Senhor, o Senhor é a minha esperança. Ele habitando em mim, Cristo em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. E essa aqui não é uma esperança qualquer, irmão, é uma esperança viva. Lá em 1 Pedro 1, versículo 3, vai dizer que nós somos regenerados para uma viva esperança. E o suprassumo dessa esperança é mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ele ressuscitou. E na ressurreição, irmãos, nós temos a nossa justificação afiançada, porque lá em Romanos capítulo 4, versículo 25, vai mostrar que Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que nos garante uma certeza que fomos justificados é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo traz para nós uma justificação do tamanho dele.
Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 33, 34 em diante: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem fez a justificação foi Deus em Cristo, quando Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não imputando, olha que maravilha, irmãos, não imputando a você as tuas transgressões, mas tudo Ele colocou no Filho, e no Filho todo o meu e seu pecado foi julgado de uma vez por todas. Então, isso para nós é maravilhoso. Então, quando nós confiamos no Senhor, irmãos, a consequência de alguém que confia no Senhor é uma profunda felicidade, é uma profunda alegria, como também os Salmos. Vamos dar uma olhada aqui nos Salmos 84, versículo 11 e 12. Irmãos, que maravilha! Olha que texto glorioso nós temos aqui nos Salmos 84, versículo 11 e 12. Observa aqui como é interessante esses dois versículos. Salmos 84, 11 e 12. Aliás, todo este salmo, ele é maravilhoso. Quando nós chegarmos nesse salmo aqui, nós vamos extrair lições do coração de Deus que Ele permitiu que irmãos passassem por isso. Os filhos de Coré, ou os filhos de Corá, foi quem redigiu esse salmo aqui, pelas experiências que tiveram. Nós vamos ver no dia, quando estudarmos com detalhes o Salmo 84, essas bem-aventuranças que é para nós também. E aqui ele diz no versículo 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Irmãos, muitos estudiosos da palavra do Senhor diz que para que um homem ou mulher viva uma vida retamente, é uma vida de cruz, como diz Gálatas 5, versículo 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, uma vida reta é uma vida de morte. No eletrocardiograma, uma linha reta é morte. Que andam retamente. Andar retamente, o que significa andar uma vida retamente? Não tem outra maneira, irmãos, de nós interpretarmos a não ser em dizer como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem que pisou nessa terra que viveu uma vida reta? O nosso amado Senhor. Então eu e você, nós não conseguimos viver uma vida reta na face da terra, mas Cristo em nós, que viveu uma vida reta, por isso que é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa Ele viver a vida dele em você, como o apóstolo Paulo escreveu ao Filipenses 1:21: para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo. Cristo não era apenas a vida de Paulo, Cristo era também o viver de Paulo. Ou seja, Cristo fazia com Paulo tudo aquilo que o nosso Senhor queria, mas nunca contra a vontade de Paulo. Paulo, ele era condescendente à vontade do Filho, do Cristo que habitava nele. Então, Paulo era um homem entregue nas mãos do Senhor. Entende, irmãos? Quantas vezes, se você ler com bastante cuidado Atos, as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo às vezes queria pregar em um determinado local, que poderia trazer muito ibope, mas então o Senhor levava ele para cá, dava uma visão para ele de um macedônio, gritando: socorre-nos. Ele deixava aquele pessoal e ia para atrás daquele homem, e ali surgiu então a igreja, nasceram igrejas, através da pregação, através da aflição do apóstolo Paulo, porque a igreja, ela não é fundada por nenhum homem. Não é estranho quando você escuta de um líder cristão que diz assim: eu fundei aquela igreja. Igreja não é fundada por homens. Igreja, ela nasceu
e se nasceu, teve dores de parto. Para que de fato nasça mais igrejas aqui, não denominação é do capeta, do diabo. Deus não tem nenhum compromisso com denominação batista, palavra da cruz, assembleia, metodista, isso é invenção de homens. Deus tem compromisso com a sua igreja. Quando eu falo para nascer mais igreja, é mais vidas que ouvem o evangelho da graça, crê e são regenerados. Esses são verdadeiros filhos de Deus em Cristo Jesus. Hoje religião é arapuca, religião é esquema, onde os homens engendram as suas doutrinas e faz o povo obedecer às tradições religiosas impostas por estatutos, por uma série de coisas. Isso tudo é impedimento para que a igreja cresça numericamente e cresça espiritualmente também. Irmãos, o Senhor está fazendo uma varredura no meio do seu povo. Percebe? Então, queridos, os que andam retamente, nenhum bem sonega. Agora, olha o versículo 12, aqui do Salmo 84. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que coisa linda, irmãos. Todo homem, toda mulher que confia no Senhor, que entrega todas as suas preocupações, todas as suas dúvidas, toda a sua vida ao Senhor e confia nele, como diz o Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Agora, ele não fará tudo se você não viver uma vida de entrega para o Senhor. Como é que ele pode agir na tua vida se você não está entregue a ele? Se é você quem está com as rédeas da tua vida em sua mão, solta as rédeas, solte o cabo da nau, fala: Senhor, assuma o controle, eu faço tudo errado, mas quando o Senhor está na direção da nossa vida, irmão, nós vamos experimentar a doçura que é ser dirigido pelo Senhor. E Ele vai nos dirigir, irmão, sabe aqueles lugares áridos? Sabe o que o Senhor vai fazer com uma pessoa que está totalmente entregue em suas mãos? Vamos ler aquele texto nosso conhecido, Isaías capítulo 58, versículo 11. Irmãos, presta atenção nesse lindo texto da palavra de Deus. Isso aqui é para mim, para você, algo que nós não podemos esquecer, porque é a palavra de Deus. Isaías 58, versículo 11, a Bíblia diz assim. Vamos falar sempre como aqueles homens do passado, eles diziam, assim diz o Senhor. Nós vamos dizer, assim está escrito, ou a Bíblia diz assim, o Senhor te guiará continuamente. Então, irmãos, aprenda a entregar, não algumas coisas ao Senhor, mas entregue-se a Ele. O Senhor te guiará continuamente. E o que mais? Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Você vai ter uma boa saúde, porque Ele está prometendo aqui. Mas se a tua vida não é uma vida entregue a Ele, você será corrigido. Hebreus 12:6, a palavra fala que o Senhor corrige a quem ama, e Ele açoita a todo filho a quem recebe. Então, todo filho de Deus, ele é corrigido quando começa a sair do caminho. Ele diz assim: fortificará os teus ossos. Ponto e vírgula significa que não terminou o assunto. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Essas águas aqui, claro que aqui era literalmente para esse povo, mas para nós, espiritualmente falando, com a visão de Cristo, nós sabemos que é a água pura da palavra. Num tempo que estamos vivendo de apostasia, onde a palavra de Deus está escassa, nós temos, irmãos, o privilégio de abrir as Escrituras com liberdade e analisarmos profundamente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações.
Então, queridos, isto para nós é algo tão maravilhoso. E Provérbios capítulo 16, versículo 20 fala que aquele que confia no Senhor, esse é feliz, é feliz. Porque não tem como nós sermos infelizes confiando no Senhor, né? O contraste aqui seria absurdo. Quando nós confiamos nele, ele assume o lugar dos nossos projetos, de tudo aquilo que lhe traz preocupação para nós. Estamos vivendo uma época onde pessoas estão muito preocupadas e ansiosas. O preocupado, ele sofre duas vezes. Sofre por aquilo que não aconteceu, o que ele pensa que vai acontecer, sofre pelo dia de amanhã, mas o Senhor diz para nós lá em Mateus capítulo 6, não vos preocupeis com coisa alguma, comer, beber e vestir. Olha, por que você se preocupa com o dia de amanhã? Se houver amanhã, para o amanhã, eu, o Senhor Todo-Poderoso, trarei os meus cuidados para os meus filhos para o dia de amanhã. Então não tem com que nós ficarmos preocupados, irmãos. Muitas vezes nós começamos a ter um declínio na vida espiritual porque nós achamos que é assim, nós achamos que é dessa forma. Nós, irmãos, vivemos uma vida para nós mesmos, queremos nos autodirigir. Então, se você se dirige, consequentemente você terá de dar conta das tuas atitudes, dos seus atos também, né? E então, queridos, o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas. Ele não nasceu ali na corrente de águas, ele foi plantado ali. E a palavra fala que nós somos plantação do Senhor, para que nós venhamos dar fruto. Olha onde o Senhor planta o justo. Salmos 1, versículo 3. Quando nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite, esse que medita na lei do Senhor de dia e de noite, diz assim: ele é como árvore plantada, ou seja, é transplantada em outro jardim. Agora, qual jardim, irmãos, que nós estamos plantados? Qual era o jardim? O Senhor plantou o homem onde? Lá no jardim, no Éden. Ali tinha o Éden, significa prazer, paraíso. O Senhor criou um jardim, fez o jardim no Éden e plantou o homem ali. Plantou o homem, né? No jardim. O homem se corrompeu. Então, nós sabemos que todos nós nascemos plantados aonde, meus irmãos? Nós nascemos plantados no céu? Não, nascemos plantados neste mundo. Então, quando Cristo veio a este mundo, veio com uma finalidade. Lembra de Gálatas 1, versículo 4? Vamos lá para o texto, eu quero que vocês aprendam esse versículo aqui, irmãos, e meditem nele. Gálatas 1, versículo 4. Aqui ele vai mostrar de onde ele nos tirou. Diz assim, o final do versículo 3 de Gálatas 1, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O Pai não o forçou, ele voluntariamente se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. É o propósito, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A palavra desarraigar, vocês sabem que é arrancar, está arraigado, então nós fomos desarraigados. Ele nos tirou deste mundo, Colossenses 1,13, nos tirou, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se ele nos desarraigou, nos arrancou pelas raízes deste mundo, ele não poderia nos deixar suspensos. Ele teve que nos plantar em algum lugar. Primeiro que Romanos capítulo 5, versículo 4, fala que nós somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Não é assim?
unidos com Ele. A mesma palavra para no grego para plantados. Plantados significa unidos. Romanos 6,5 fala, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo porque nós fomos plantados em Cristo Jesus. Esse versículo está muito claro. Aí em Colossenses, vira as páginas aí. Colossenses capítulo 2, versículo 6. 6 e 7. No 7 vai mostrar o local onde eu e você nós fomos plantados. Muito interessante, irmãos. Olha aqui, diz assim, Colossenses 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus? Como você recebeu a Cristo, irmão? De que maneira? Pela fé. Recebemos a Cristo pela fé. Como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Como que você vai andar? Andamos por fé e não pelo que vemos. Agora veja aqui o versículo 7, onde você foi plantado. Nele radicados, nele enraizados. É o sentido original da palavra aqui. Nele enraizados e edificados e confirmados na fé. A fé aqui é o contexto do versículo 6. Como recebeste Cristo Jesus? Pela fé, é claro. Não tem outra possibilidade. E nele radicados. Fomos tirados do mundo pela raiz e plantados em Cristo. Nele radicados. Compreendeu, irmão, aqui o sentido do texto? Nele radicados e edificados, porque você vai crescer agora no Senhor. A edificação é o sentido de edificar uma casa. Aqui em Efésios capítulo 2 vai dizer o seguinte, que nós estamos sendo edificados, casa espiritual, para a habitação de Deus no Espírito. Então, há uma edificação. Nós não estamos prontos, nós estamos em construção. Nós estamos sendo edificados. Essa palavra edificados também tem um sentido de sermos aperfeiçoados até chegarmos a ser teleios, perfeitos, maturidade espiritual, plenitude de Cristo, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos pensar que nós temos uma piscina ali e você entra na piscina com medo, fica só metade do seu corpo afundado na piscina e metade do seu corpo para fora. Então você tem, aquela piscina é uma figura de Cristo, você tem meio de Cristo e meio de você. Mas o propósito do Espírito é fazer você afundar nessa piscina. Aquela piscina significa plenitude de Deus. Não vê mais você, não mais eu, mas Cristo. Por isso, irmãos, que hoje em dia, tragicamente falando, dificilmente você vai ver Cristo em uma pessoa. O que você vê na vida das pessoas é religiosidade, é regras, é mandamentos, é faz isso, não faz aquilo, mas você não consegue enxergar em muitos evangélicos a vida de Cristo. Por quê, irmãos? Porque eles estão atrás de um Cristo, de um Deus Papai Noel, que Ele tem que dar tudo para mim. Não é assim, irmãos. Ele já deu tudo para nós, que é Cristo, que Paulo fala em Colossenses 3,11, Cristo é tudo em todos. Agora, quando nós temos tudo, mas nós não sabemos o tudo que nós temos. Por isso que temos que conhecer o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é eternamente. Como que você vai conhecer o infinito? Então nós vamos ter uma eternidade inteira, começando a partir do momento que você creu na sua morte e ressurreição junto com Cristo. Você começa a conhecer o Senhor e este conhecimento não se acaba. Entra para a eternidade toda aí. Então, queridos, eu e você, nós fomos regenerados para darmos frutos, fomos plantados nas correntes de águas. Essas correntes de águas, tem uma raiz hebraica ali, que correntes de água, o sentido é de infinito. Isso fala, sabe do que, irmãos? Do bendito Paráclito,
do bendito Espírito Santo. Jesus disse assim em João 7,38: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, correntes de águas vivas. E a mesma ideia, percebe? Então a palavra vai explicando a palavra, vai mostrando para nós todas as realidades, que, irmãos, nós não podemos ficar confundidos nisso. Agora, se nós formos relaxados nessa caminhada cristã, irmãos, você vai perecer, infelizmente. Agora, se o justo, ele é frutífero e também mantém a sua beleza, mesmo em tempo de sequidão, como diz aqui no Salmo 1, versículo 3, o ímpio, como é um contraste, ele é seco como uma palha destinada ao fogo. Simples aqui nós interpretarmos esse salmo sobre a luz que o Espírito lança nas Escrituras Sagradas. Está me compreendendo? Então o justo, ele vai, até na velhice, diz o Salmo 92, ele vai florescer como a palmeira, darão frutos na velhice ainda. Mas o ímpio, irmãos, o que se espera de um ímpio? Espera absolutamente nada. Fogo eterno para o ímpio. E se o caminho do justo é conhecido por Deus, o caminho do ímpio, a palavra fala que ele vai perecer. Irmãos, tristemente nós temos aqui o Salmo 37, que vai mostrar em alguns versículos, vamos lá para esse Salmo 37, a destruição do homem perverso, do homem ímpio. Salmos 37, deixa eu mostrar para os irmãos aqui alguns versículos. Claro que a Bíblia toda está recheada da destruição daqueles que não creram no Senhor. Mas como nós estamos analisando aqui de uma forma ainda que panorâmica Salmos, eu quero mostrar aqui, irmãos, que a destruição dos homens ímpios é algo muito sério. É destruição eterna, irmão, eterna. Quando a pessoa morre, se ela não nasceu de novo, ela já está no inferno, vai perecer eternamente, não tem como mais sair de lá, não tem como purgar os seus pecados, não tem. A palavra fala em Hebreus 9:27, que está ordenado aos homens morrerem apenas uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a palavra fala, o Tiago mesmo vai dizer o seguinte, Tiago vai dizer que o juízo é sem misericórdia, e o julgamento é segundo a palavra. Romanos 2, versículo 2. Seremos julgados pela palavra. Deus não tem outra metodologia, porque Ele vai nos julgar segundo o varão perfeito que é Cristo. Então é pela palavra, muito claro. Vamos ler alguns versículos aqui. Salmo 37, acompanhe comigo o versículo 10, irmãos, que diz assim: mas um pouco de tempo, olha que tristeza, irmãos, para aqueles que não creram, para aqueles que estão deixando o Senhor, irmãos. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é o perverso. O que é o perverso? Perverso é aquele homem bom, que trabalha, que paga suas contas, que não mata, não rouba, nem se prostitui, vive uma vida ilibada, um homem de moral, um homem que é tido por muitos como exemplo. Este homem, se não nascer de novo, é ímpio, ele perecerá eternamente. Eternamente, irmãos. Jesus disse lá em João 14, versículo 19: estou convosco ainda por um pouco de tempo. Esse tempo aqui, mais um pouco de tempo, já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não o acharás. Olha o versículo 20 desse mesmo capítulo aqui, irmãos. Diz assim: os ímpios, aqui é plural, porque é muitos, os ímpios, no entanto, perecerão. E que tipo de perecimento será esse, irmãos? Morte eterna. Já estão julgados, só vai receber a sentença: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Morrer eternamente.
Que tristeza é para o ímpio, irmãos. E nós sabemos disso. E por que nós nos calamos? Não anunciamos essa verdade? Porque talvez, pelo fato de nós conhecermos a palavra de Deus, não conhecemos o Deus da palavra. Quando nós conhecemos o Deus da palavra, nós sabemos a seriedade que é uma vida descer para a sepultura sem Cristo. Disse no domingo à noite aqui: será cobrado da igreja. Quando eu disser ao perverso, perverso, vai morrer no seu pecado, e você não anunciar para o perverso que ele vai morrer no seu pecado, o perverso vai morrer no seu pecado, mas eu vou requerer das tuas mãos o sangue dele. Se você pregar para o perverso e ele não crê, ele morreu, vai perecer, mas você está livre, você anunciou. Irmão, será que você se considera uma pessoa obediente ao Senhor? Você se considera? O que ele diz? Qual que é o legado que ele deixou para a igreja? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para quantas pessoas você pregou essa semana? E Paulo vai dizer o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13: cri, por isso falei, cremos, também falamos. Vamos colocar o contraste aqui. Se eu não creio, eu não vou falar. Irmãos, é muito claro isso na palavra, irmãos. Paulo fala assim: é hora de nós despertarmos do sono. E o avivamento para a igreja vem pela palavra. Mas, irmãos, não adianta nós ficarmos aqui feito um palhaço, pregando e falando em nome de Jesus, e a igreja recebe como que água que cai nas costas de pato. Não penetra a palavra. Rainha de Sabá, Jesus disse a respeito dela: ela se levantará contra esta geração e condenará. Por quê? Porque ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus disse assim: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui, irmãos, nós temos o privilégio de beber da água pura. E tem muitos e muitos e muitos que poderiam estar conosco aqui, irmãos, não estão fazendo conta do Senhor. Que triste é isso, irmãos, porque as cores do mundo têm envolvido esses cristãos distraídos. São filhos, creram, mas se distrai do Senhor. A reunião da igreja é assim, tanto faz como tanto fez. Eu fui domingo de manhã, não precisa ir à noite. Eu fui quarta-feira, para mim já está bom. Você está pensando de uma forma que Satanás soprou nos seus ouvidos o sopro que vem do subsolo do inferno, dizendo que para você está tudo bem, e não está tudo bem, irmão. Ele está voltando. O Senhor está com a sua mão nas fechaduras para vir buscar a sua igreja. E se ele voltar hoje, será que você está preparado para subir com ele? Irmãos, coloque a tua barba de molho, não brinque com a sua alma, ela é eterna. Onde você vai passar a eternidade? É hora de nós despertarmos do sono, irmãos. Esse sono que Satanás tem incutido nas mentes das pessoas, trazido um cansaço. O dia inteiro se divertiu. Recebi um dia: ai pastor, hoje não vou poder porque fiquei na piscina o dia inteiro, estou bem cansado, não vou poder ir para a reunião. Misericórdia. Vai falar isso para mim? Fala para o Senhor. Eu estou preocupado comigo e sobre a responsabilidade que o Senhor me deu também de passar para vocês a verdade, doa quem doer. Mas é hora, irmãos, de nós despertarmos do sono. Cidade de Cidrolândia está perecendo, está indo para o inferno. Pastores, membros de igreja. A gente conversa com os crentes aí, não tem certeza da salvação, não tem convicção das coisas mínimas, mas já batizaram, aceitaram Jesus. Quem disse que aceitar Jesus é bíblico? Os crentes: ai, Deus tem uma palavra de vida para mim, Deus tem me abençoado. Mas, meu irmão, não é questão de abençoado. Todo filho de Deus é abençoado em Cristo. Você já nasceu de novo. Isso faz queimar o nosso coração de tristeza, irmãos, porque o povo não quer levar a sério. Pessoas saem viajar daqui para os Estados Unidos para assistir um show, mas não vêm ouvir a palavra. Uma comunidade que prega lá em São Paulo, foi assistir um grupo de rock, saiu de São Paulo lá para os Estados Unidos para ver um grupo de rock, cristãos,
cristão, é cristão de galo, porque o galo tem um cristão também, né? Não tem? Todo galo não tem aquele cristão? É assim? E aqui, irmãos, infelizmente, filhos de pais evangélicos e os pais evangélicos estão perecendo. A palavra fala assim, Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído, porque estão rejeitando o conhecimento de Deus, não querem me conhecer. A história está se repetindo, irmãos, sempre se repete, a Bíblia não tem novidade. Estamos falando aqui uma novidade, estamos apontando, em primeiro lugar, para aquilo que Cristo é e fez. Agora, as histórias da humanidade se repetem, não muda, é algo terrível. Então, quando você lê o versículo 20, você se entristece, que diz assim, olha que tristeza: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Olha o versículo 34 desse mesmo capítulo aqui: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Essa terra aqui não é terra, fazendas, terra, Cristo. Terra de Canaã é uma figura de Cristo da sua plenitude, para possuir Cristo. Você possui Cristo e Cristo te possui. Agora, aí ele diz assim, ele continua o assunto: presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Os ímpios serão exterminados. Os ímpios serão exterminados. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Os ímpios serão exterminados, diz a palavra de Deus. Creia na palavra. Creia na palavra, busque a palavra. Ele te ama, provou isto morrendo numa cruz. Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fez de você santo e santa em Cristo Jesus, lhe deu a sua vida, vida nova. Irmãos, é hora de nós despertar do sono. Olha o versículo 38 aqui, irmãos, desse mesmo capítulo, do mesmo Salmo 37. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Agora o 38 é maravilhoso: vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação, no dia da angústia. O Senhor os ajuda e os livra, livra dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Quando vem aí uma tribulação, nós temos que trocar de governo, nós temos que eleger esse, eleger aquilo. Queridos, a palavra fala que este mundo está condenado. Como é que pode uns evangélicos? Eu não acredito que filho de Deus vai levantar bandeira para político. Tem que levantar este estandarte, a palavra de Deus, porque tem muitos que usam a palavra de Deus para se promover. É algo terrível, irmãos. Quem coloca homens lá é Deus. Quem governa os presidentes, governadores, vereadores, os magistrados, senadores, o parlamento, é a igreja orando, porque a palavra fala que o coração do rei está na mão do Senhor, segundo o querer dele, ele inclina. Então, irmãos, qual que é a nossa dificuldade? É responsabilidade da igreja orar pelos governantes, para que Deus faça a vontade dele nos governantes, porque é o Senhor quem colocou eles lá. Agora, quando eu vejo nas redes sociais esses que se dizem cristãos, que conhecem o Evangelho da Graça, que conhecem a mensagem da cruz, levantando bandeira, ou estão defendendo seus próprios interesses. Não estamos aqui para cuidar de interesses de homens, estamos aqui para cuidar dos negócios do nosso papai, do nosso Pai, como foi o Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, que tristeza, que dias terríveis e tenebrosos estamos vivendo naquilo que concerne o corpo de Cristo, a vida da igreja. Irmãos, eu tinha muita coisa para falar, vamos deixar para domingo à noite. Domingo de manhã nós vamos estar tratando sobre a quarta fala de Cristo, o clamor da angústia, o primeiro clamor de Cristo quando adentrou as trevas.
nós vamos analisar isso com profundidade, para que sejamos tocados e despertados, para nós amarmos o Senhor, para nós, uma vez que amamos o Senhor, nós iremos desejar que Ele volte. Amém, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, tão cheia de vida, Pai. Tua palavra é a própria vida, ela é Espírito, ela é vida. Pai, faz com que essas verdades frutifiquem em nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas omissões. Tem misericórdia, Pai, dos nossos conhecimentos que são adquiridos, mas que eles não têm surtido efeito em nossa vida, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos leve para Cristo, para que Ele verdadeiramente seja o nosso tudo e possamos cantar que Cristo é o nosso tudo e viver o tudo de Ti, Pai. Obrigado pela noite, leva-nos guardados. Em Cristo nós oramos.